justamente nessas gafes e nessa polêmica, recentemente apareceu uma dublagem, uma cena, para ser exato, em um episódio, acho que foi na quinta temporada de... Ai, caramba, perdão. É Beverly 99. Aham, B99. Exatamente. Que gerou uma polêmica. Na tradução, na adaptação, é melhor já ir se acostumando, Minions, dentro da dublagem. Isso eu acho perigoso. Na verdade, você fazer uma politicagem onde não se tem que fazer. Eu acho o seguinte, o que aconteceu, eu acho que o tradutor que fez essa adaptação foi genial. Ele foi genial. Ele não fez nada errado. Mas o problema é que no Brasil, você não pode fazer, entre aspas, merchandising. Você tem que usar sempre o genérico. Você não pode, por exemplo, vou sair um pouquinho disso, depois eu volto. Você não pode, por exemplo, falar, me dá uma Coca-Cola, me dá uma Budweiser, sabe? Eu preciso de um Valium, sabe? Vou tomar isso, falar o nome do remédio em si. Você tem que usar sempre o genérico. Nesse caso, já nos Estados Unidos, que a gente está falando, é uma coisa, um trabalho de inglês, né? Eu não sei nem se a série é inglesa ou se é americana. É americana. Principalmente, nos Estados Unidos, você tem liberdade para tudo. Lá, se você assistir um comercial da Coca-Cola, ele vai falar literalmente, vamos supor, compre Coca-Cola, não compre Pepsi, porque a Coca-Cola é melhor. Eles são bem assim. Agora, voltando ao filme. No filme, eles fazem um trocadilho bem discreto do Trump com Trump. Então, eu acho que o que o tradutor quis fazer foi fazer esse mesmo trocadilho. Porque quem é o presidente agora nos Estados Unidos? É o Trump. Quem é o presidente agora no Brasil? É o Bolsonaro. Sem partidarismo. O Brasil tem um problema muito sério, essa coisa do partidarismo. É de esquerda, é de direita, é bolsominion ou não é? Enfim. E por isso que dá essa polêmica toda. Se lá nos Estados Unidos não deu polêmica. Falar Trump relacionado, querendo realmente direcionar ao Trump, mas aqui tem esse problema. Agora, eu achei genial. Porque quem é o presidente? Não quer dizer que eu seja de direita, né? Eu defendo o Bolsonaro, então eu adorei porque ele falou do Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro, Jair pensando nisso. Eu poderia muito bem, e se fosse a Dilma presidente agora? Eu poderia falar assim, você já pode, você já pode, deixa eu pensar numa frase aqui para usar a Dilma, seria a minha xará, né? De uma coisa você pode ter certeza. Isso vai continuar. Sabe, discretamente, de uma coisa você pode ter certeza. Né? Então, será que isso também causaria polêmica? Entendeu? Eu acho assim, é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que eu estou falando como tradutora, eu não estou falando como uma partidarista. Primeiro que eu detesto política, mas eu achei que o que o tradutor quis fazer foi pegar exatamente aquela ideia e ele colocou isso da mesma forma que foi feito em inglês, ele quis colocar em português. Genial! Nesse ponto eu achei genial. Porque, na verdade, ele faz um contraste. Quando ele fala já ir se acostumando, então eu não posso falar de uma. Entendeu? De uma coisa você pode ter certeza. Eu não posso falar isso, porque soa como Dilma. Não, eu vou poder falar o meu nome, né? Então, assim, essa é a diferença que a gente tem lá e aqui. A gente tem que amenizar tudo. A gente só não ameniza ou generaliza quando o cliente ele permite que você não faça isso. Desculpa, ele permite que você fale palavrão, que você traduza exatamente como está no original. A HBO é mais ou menos assim. Inclusive, hoje em dia, nos filmes, mesmo os filmes de cinema, por exemplo, a palavra merda. Eles falam shit, antigamente era só droga, da shit, né? Hoje em dia pode falar merda, não são todos. É claro que desenhos infantis, Disney em si, não pode, claro.
né? Vamos pegar a Disney como exemplo, porque é o maior representante de desenhos aí. Mas, e olha que tem gente que não sabe que a Disney faz muitas outras coisas além de desenho. E então, a gente tem que amenizar. A Nickelodeon também proíbe muitos palavrões. A Nickelodeon proíbe a palavra morte, por exemplo. Eu não posso falar morte. A pessoa não pode morrer. Ela pode ser destruída, ela pode acabar, entendeu? Detonar, mas não pode morrer. Idiota, só um objeto pode ser idiota, uma pessoa não pode ser idiota. E por aí vai. Então, eu acho que, nesse caso, talvez também, né, nessa série, apesar de ser uma série que é comédia, ele teria que não, não seguir o original. Não dá para seguir, tem que adaptar para uma coisa assim, sei lá, criasse uma coisa que não tivesse nada a ver com partidarismo aí, com política. Apesar do original ser assim. E a gente cai nisso. Nós, como tradutores, e o tradutor às vezes leva a culpa, né? Assim, mas pensa bem, o tradutor fez e o cliente aprovou. Porque se chegou, porque eu falei assim, se chegou ao ar, a ser, né, transmitido, isso quer dizer o quê? Que o cliente aprovou. Então a culpa não é do tradutor, a culpa não é do dublador, sabe? A culpa não é de ninguém. Ele só... E eu acho que o problema maior, o que causou uma polêmica maior, foi eles terem se retratado. Ah, peraí, a gente realmente cometeu um erro. Eu podia falar, não, gente, o original fazia uma referência ao Trump e o tradutor fez uma referência ao presidente atual. Poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Haddad, poderia ser qualquer outro candidato. Se não fosse ele, seria um outro candidato. Nesse ponto. Então, isso tem muito a ver com a tradução em si. Nós, tradutores, temos que tomar muito cuidado ao fazer um trabalho. E sempre amenizar. Eu fiz um filme que tinha sexo, droga e rock and roll, que eu não podia usar um palavrão. Eu tive que trocar tudo, foi difícil. Achar vocabulário que não tivesse palavrão. E retratando as cenas, né? Eu falo, as cenas eram cenas assim, de garotos de comunidade, de favela mesmo americana, aquela coisa de gueto, de droga, de sexo, e tudo, de morte, de assaltos, enfim, de tudo. Eu não pude usar palavrão. Não é fácil. Então, bom, essa é a minha opinião, mas eu estou retratando isso, falando isso como tradutora, a Dilma tradutora. E a gente enfrenta muito isso, o tradutor de dublagem enfrenta muito isso, não só nesse problema agora que surgiu, mas como em qualquer outra coisa que aconteça. Eu traduzia Desperate Housewives, que é da Disney. Eu não sabia que era. Então, assim, acho que foi no episódio 58, se não me engano. Bom, eu não sei se você conhece a série, mas a série não é uma série que seja, assim, puritana. E eu, na maior inocência do mundo, numa cena que o cara fala para a mulher dele que ela tinha aceitado uma outra pessoa na casa, ela fala, agora ele fala, I have two bitches at home. E eu traduzi como piranhas. Nossa, eu ganhei uma bronca que você não faz ideia. Por quê? Porque é um palavrão e era da Disney. Eu falei, como assim? Eu não sabia. Eu falei, cara, mas tem adultério, tem morte, tem de tudo, tem homossexualismo, enfim, de tudo dentro da série. Piranha não podia falar. Mas não tinha sido dublado ainda não. Foi só uma bronca para, olha, não use esse tipo de palavra, porque é proibido. Então, graças a Deus, não tinha sido ainda, não tinha nem chegado ao estúdio ainda, estava na revisão a coisa. Bom, é isso. Eu realmente fiquei bem preocupado com isso. Que é aquilo. A gente tem essa dor de cabeça. Como é que eu vou poder, no caso, pensar como é que eu adaptaria uma coisa dessas sem estragar a piada? Que adaptar coisa norte-americana que tem suas próprias piadas, certas palavras que não são traduzidas com facilidade. Até mesmo, por exemplo, unfucking believable. Seria inacreditável ao português ao pé da letra. E aqui já peguei isso por referência que já fizeram. Na Disney falou unbelievable.
Ah, E no caso que adaptaram, não sei quem foi o responsável pela adaptação, no... Ai, caramba, eu esqueci da série. É da Disney, do Rei Leão, saiu agora há pouco. A Guarda do Leão, que ficou adaptado assim, tipo, ao invés de unbelievable, seria inabuga acreditável. Foi uma ah, sacada boa. E acho que também essa frase, unfucking believable, é uma frase que é muito dita por Gordon Ramsay. Se fosse, é claro, não caísse nas mãos da, sei lá, caísse nas mãos de Discovery ou outros canais, eu adaptaria dessa forma. Para ina merda acreditável. Em termos de sacada. Que eu fui pegando e lembrei dessa. às vezes, a gente tem dois termos que a gente usa na tradução, que é a estrangeirização, quando você mantém, você não foge do original, você pega o contexto do original é mantido, e você tem a domesticação, quando o contexto é modificado. Você realmente domestica. E, às vezes, a gente peca, né, domesticando, mas, por exemplo, uma piada, uma expressão idiomática, não dá para você deixar estrangeirizado. Você tem que adaptar, porque pode ter sentido na outra língua, no original. Você pode até rir da piada porque você entende a língua. Mas se você passa para o português, aquilo perde o sentido. Não vai ter graça. Então, o que você tem que fazer? Adaptar. Você tem o quê? Domesticar. Trazer isso para o mundo real. Mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado quando você domestica. Você tem que bem generalizar as coisas. Inclusive até em expressões, gírias, a gente não pode regionalizar demais. Nem muito São Paulo, somente assim, né? Como o eixo é Rio-São Paulo, nem muito São Paulo, nem muito Rio. Por exemplo, quando fala, pô, irado. Às vezes a gente quer usar um irado, que cabe um adolescente falando, e a gente não pode usar porque irado é uma coisa muito regional, sabe? É muito Rio falar irado. Aí você pensa, que máximo, que legal, demais. Troca, para não ter esse problema. E eu brinco muito que quando chegam essas dificuldades para gente, eu falo muito que é hora de ir tomar banho. Eu sempre brinco, então ninguém me entende. Eu falo assim, não, gente, porque quando a água bate na sua cabeça, vem aquele coral, sabe, assim, de anjos na sua cabeça, te iluminam, e você tem uma ideia boa. Então eu sempre brinco, hoje foi dia de tomar banho. Tomei banho umas 3 vezes, ou seja, fui pensar em alguma coisa diferente. E às vezes eu realmente tomo banho para... Eu acho que porque você dá uma relaxada e a cabeça funciona melhor. Aí quando você volta, dá tempo de você pensar, né? E outras vezes isso não funciona, não. Mas são essas dificuldades que a gente enfrenta, né, na profissão. Sim, sim. E praticamente já respondeu 2 perguntas aqui do Alan Raito e do Alexandre Brandt. Praticamente falando, né? Como você enxerga a tradução de gírias ou a implementação de gírias brasileiras? Ele cita aqui, I'm a joke too? Eu sou uma piada pra você? Tá me chamando de palhaço? E o que você pensa sobre os estúdios que censuram as obras traduzidas? E quais as dificuldades de se adaptar a projetos que tenham piadas, gírias, de que algo que não é totalmente brasileiro? Por exemplo, am I a joke to you? A gente jamais falaria, eu sou uma piada para você? Você acha que isso é natural? Soa natural para você? A gente não fala isso. Pô, tá zoando com a minha cara? Tá. Ele tá me chamando de palhaço? Aqui, am I a joke to you? Tá me chamando de palhaço? Dá no sincronismo? Dá? No isocronismo? Dá. Então, tudo bem. Tá me chamando de palhaço? Mas, na verdade, am I a joke to you? Sabe? Eu acho num sentido... por isso que eu falei que não existe uma tradução certa para tudo. Am I a joke to you? Pode ter a minha versão, a sua versão, a de fulano, de ciclano, de beltrano, e todas vão estar certas. Mas o contexto tem que estar certo. Menos eu sou uma piada para você. Porque essa é a tradução ao pé da letra. Então, a gente tem realmente que fazer, dar sentido para essa frase. E eu sempre falo, você quando está traduzindo, você tem que pensar como é que eu falo isso? Como é que as pessoas falam isso?
Porque às vezes você pode falar assim, minha mãe fala, que diabos você está fazendo? Eu acho que, what the hell are you doing? Eu jamais uso diabos aí. Fala, mas a minha mãe fala isso. Mas é uma coisa geral? Você vê isso o tempo todo? Não. Então, para dar no isocronismo que eu falei para você de entrada e saída, eu boto o mais na frente. Mas o que é que você está fazendo? Mas o que é que cabe exatamente no what the hell? Para caber. Simplesmente para o isocronismo. E eu deixo o diabo para lá, entendeu? Porque a gente não fala isso. A gente até poderia falar um palavrão, né? Se fosse no what the hell aí, mas que P é essa que você está fazendo? Isso sim, né? É uma, como é que eu diria? Uma tradução muito real, muito verdadeira, que as pessoas falam. Mas a gente não pode usar palavrão sempre. A gente tem que amenizar. Então, assim, se acaso for liberado, você usa. Se não é liberado, você não tem que amenizar e tem que trocar, né? E detalhe, não são os estúdios que censuram, tá? A censura vem do governo. Existe lei. Por exemplo, Game of Thrones passa depois das 10. Por quê? Porque ele é censurado. Agora, uma coisa que eu não entendo, você vai ver os episódios não, as temporadas anteriores, você assiste de tarde, de manhã. Agora está tendo assim, você pode assistir todos os episódios antes de começar a última temporada agora. Aí eu falo, então por que isso tem que ser depois das 10? Se agora já não é mais depois das 10, né? 4 horas da tarde você está assistindo ao episódio, é só você ligar a televisão. Mas existe uma coisa de censura. E lei é lei, você tem que obedecer. Então não é o cliente, não é a empresa de dublagem, o estúdio que faz isso, que censura a obra, não. É o próprio cliente que manda, que ordena, a gente obedece. Até o estúdio também obedece. Não tem porque, na verdade, o estúdio funciona só com... Ele está entre quem distribui e quem compra. Ele só faz o trabalho, ele tem que obedecer. E a gente obedece mais ainda, né, como tradutor. Entendeu? Para não perder o cliente. O cliente tem sempre razão. Então, é por isso. Então, não ficar essa ideia errada de que o estúdio proíbe isso ou aquilo, não. É porque eles porque eles entram em contato com a gente e eles realmente precisam seguir tudo que o cliente pede. Mesmo discordando. É tanta história, se eu fosse contar todas as histórias aqui, eu ficaria até amanhã contando do que acontece às vezes no estúdio e o cliente que é assim, que é assado, e você quer mostrar que está errado e não tem jeito, ele quer daquele jeito. Fica assim, né? Eu vou entrar justamente naquele que você citou agora há pouco, Games of Thrones, que teve uma figura, acho que você viu na pauta, que foi o diretor do projeto, né, que mandou essa pergunta, que foi como foi traduzir este projeto e a sua relação com o diretor da série. O que você achou de ter feito, da questão dela, ter ido para São Paulo? E justamente para vocês saberem, José Augusto Sendin que me mandou essa pergunta. E, é claro, eu só vou dar uma complementada, porque aconteceu também o reverso. O Pokémon, por exemplo, antes era aqui em São Paulo e foi mandado para o Rio de Janeiro. Sendo que a gente sabe que as traduções não são a mesma coisa, são diferentes. Cada tradutor pensa de uma forma diferente. Bom, em relação ao Game of Thrones, caiu nas minhas mãos, assim, do nada. Olha, Dilma, Dilma, tem uma série nova aqui para você, quer fazer? Faço. Eu não sabia que existia livro, nem eu nem o diretor. A gente não sabia que existia livro da série, que era uma série baseada num livro. Porque a gente, quando essa coisa, pode ser filme, pode ser série, baseada em livro, a gente tem por obrigação de procurar e ler, investigar. Só que eu peguei nua e crua, eu não sabia de nada. Só que depois que eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, eu descobri que existia livro. E o pessoal do fórum do Game of Thrones, os fãs, eles me ajudaram pra caramba. Sabe, eu tenho um glossário gigantesco de Game of Thrones. São 5 anos, né? Foram 5 temporadas. E detalhe, a gente sempre tem que trocar. Eu acho muito importante trocar ideias com o diretor. No início, não houve muita troca. Mas depois, a gente
tinha que se falar, trocar ideias. Olha, eu mudei isso aqui, eu mudei assim, eu fiz assado, porque é importante, ainda mais numa série dessa. E o fato de ir para São Paulo, o problema não é meu, sabe? Eles poderiam ter continuado comigo, mas a casa de dublagem, eu acredito que a empresa de dublagem que ficou com a série tinha tem os próprios tradutores e preferiu ficar com o tradutor da casa, não comigo, porque eu já era tradutora das 5 primeiras temporadas. Apesar de eu me considerar a tradutora da série, né? Porque eu traduzi 5 e o outro só vai traduzir 3, então eu estou ganhando. Mas eu fiquei muito triste. Eu confesso que eu fiquei muito triste quando a série saiu daqui. Saiu das minhas mãos, porque o fato eu poderia estar lá na China que eu podia traduzir a série. Né? A tradutora, agora, os dubladores realmente fica difícil você pegar os dubladores e levar para São Paulo todo mundo. É uma despesa muito grande. Mas quando eu assisti a série, depois que foi para São Paulo dublada, eu gostei muito. Eu acho que não só na tradução deu para eu perceber algumas diferenças, claro, porque nenhum tradutor é igual, e assim também nas vozes a gente percebe, mas eu acho que o trabalho que eles fizeram foi muito bom. Está sendo muito bom, porque não eu acho que a própria empresa pegou um trabalho assim, cara, não posso vacilar. Game of Thrones não é uma sériezinha qualquer, é Game of Thrones, né? Então, eles fizeram muito bem o trabalho que eles estão fazendo. Eu não conheço os dubladores, não sei quais são os dubladores, mas eu acho que a dublagem está muito legal, tá seguindo o seu papel. E eles estão de parabéns. Eu tiro o meu chapéu para São Paulo na questão do Game of Thrones. O caso do Pokémon é o contrário. Né? É exatamente o contrário. Porque não é a própria empresa, é o cliente. O cliente decide que não quer mais. Não quero mais aqui. Assim, eu não estou por trás dos bastidores para saber dos detalhes minuciosos do porquê da troca. Mas é o próprio cliente que decide. Por algum motivo, ele decide fazer a troca. Não só da empresa de dublagem com a qual eles estão trabalhando, mas também com a cidade. Por isso que às vezes tem isso. Já teve época em que os dubladores falaram, não vamos aceitar. Se veio de São Paulo para cá, não vamos dublar. É trabalho. A gente tem que agir com profissionalismo. Mas eu vou tirar o trabalho do meu colega? Você não está tirando? Eu não acho, é a minha opinião. Você não está tirando o trabalho do seu colega. Simplesmente o cliente optou por trocar de cidade. O trabalho precisa ser feito. Eu acho que o que você tem que fazer, se você vai substituir o seu colega, é fazer o máximo para ficar à altura dele. É uma homenagem ao colega. Eu vou fazer o máximo para poder dublar tão bom quanto, para ficar à altura do meu colega. Eu não posso ficar abaixo, eu não posso diminuir a qualidade. Aí é sacanagem com o próprio colega, realmente. Mas são as empresas que pedem, são eles que mandam. As empresas que eu digo, não, o cliente, né, que manda. Não é a empresa de dublagem que manda. E vai fazer o quê? Obedece, né? Obedece, é sempre assim. Baixando a cabeça, ficando caladinho e obedecendo. Ou seja, respeitar aquele que está acima de todo mundo. A verdade nunca é essa. É assim que tem que ser. Infelizmente, a gente não pode, igual eu falei, por mais que eu fique triste como tradutora, eu posso fazer, O colega está fazendo o máximo para chegar a ficar igual ao meu trabalho, ou melhor, Agora, não pode ficar abaixo. A quem não, sempre além. Igual ou além.